Semana passada eu comecei a falar de astrologia kármica e falamos um pouco sobre. Então, se caso você não tenha assistido, eu te recomendo assistir a primeira live depois. Termina de assistir essa, não precisa parar. Termina de assistir essa, aí depois você assiste a anterior, que vai falar um pouco da primeira parte, né? Que seria assim, da primeira parte do mapa kármico, eu quero dizer, que seria aquela coisa dos resquícios que a gente traz da vida passada. Eu acho que normalmente as pessoas fazem algumas confusões. Então, o grande objetivo meu aqui de falar nessas lives sobre astrologia kármica, né, que é o curso que eu dou, um trabalho que eu faço bastante, que é o trabalho de kármica, é tentar diferenciar alguns pontos importantes que muitas vezes as pessoas confundem, né? Por exemplo, muitas vezes a pessoa confunde memória com karma, né? Então, por exemplo, numa vida passada eu sofri muito, eu trago essas cicatrizes, isso é uma memória. Significa que eu vou sofrer de novo? Depende, né? Depende o quanto eu dou vazão para essas memórias brotarem. Então, nós somos memória e nós somos karma também. Então, só para deixar isso bem claro, né? Então, quando a gente fala de astrologia kármica, a gente está falando de levantar no mapa alguns pontos de memória. Por exemplo, Lua, Casa 12, Lilith, Nó do Sul, ou seja, retrógrados, ou seja, tudo aquilo que poderia indicar os meus padrões atuais. Então, é mais ou menos aquela ideia assim, se hoje eu sou assim, eu trouxe essa experiência de algum lugar. Então, a primeira questão é levantar essa memória, levantar essa lembrança. Um beijo aí para quem está entrando, tá? Um beijão, um monte de amigo entrando aí. Então, uma questão é essa. A outra questão importante, hoje eu trouxe aqui várias perguntinhas que me fizeram sobre essa segunda parte, é sobre ele. Devia ter aqui uma hora de como chama, uma sonoplastia, né? Ele, Saturno, o grande, né? E por que o Saturno é o planeta do karma? E qual é a questão, por que Saturno é o planeta do karma e como isso se dá? Uma das perguntas que eu achei muito bonitinha, e eu vou fazer questão de responder, é assim: Saturno torna minha vida difícil? Eu adorei essa pergunta. Não sei nem se eu vou conseguir responder, mas eu achei muito legal. Porque, na verdade, o Saturno ele é um pouco demonizado, assim, né, na astrologia. Ele é meio que o causador de todos os nossos males e tal. E, na verdade, é um jeito bastante equivocado aí de pensar em Saturno, né? Vamos tentar resgatar um lado positivo de Saturno e entender por que ele tem uma conexão com karma. Não é porque ele é do mal que ele tem uma conexão com karma. Isso estaria bem equivocado pensar dessa forma, tá? O jeito de pensar, na verdade, é outro e teria que ser outro mesmo. Então, primeiro assim, entender quem é Saturno. Então, para quem está iniciando nesse universo da astrologia, quem é Saturno, né? Saturno é um planeta que é muito bonito, aliás, né? Aquele planeta dos anéis e tal. E na astrologia, ele tem e na mitologia, aliás, vamos começar pela mitologia, ele tem um viés já kármico na sua própria história, né? O Saturno, ele destrona o pai, ele castra o pai, que é Urano. Aliás, por isso que eles estão brigando até agora no céu, né? Tem lá uma disputa. Urano veio se vingar aí agora. Mas de alguma forma, assim, ele destrona Urano, né? Então ele toma o poder do próprio pai e vive ali com um dilema que ele também perderia o poder para um filho, ou seja, ele viveria a ação kármica. Ele fez algo e ele, de alguma forma, também passou por aquilo, né? Ou seja, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mais ou menos essa ideia.
Então, e de fato, ele perde o poder depois para Júpiter, né, que é o seu filho caçula, inclusive. Então, essa ideia, né, de que o Saturno ele passa para nós a experiência do karma é muito interessante. É interessante e importante também que quem gosta desse assunto comece a se informar um pouco melhor, de uma maneira um pouco mais profunda, sobre essas questões que envolvem o karma, né? Por quê? Porque muita gente aborda a questão kármica com uma superficialidade, assim, impressionante. Então, por exemplo, você tem um karma com a tua família, significa que você foi malvado com a sua família. Então, assim, existe uma fatalidade nisso e uma simplificação dos processos muito forte, né? Como assim? Quer dizer, pode ter acontecido na tua vida passada 1 milhão de coisas que fez com que hoje você tivesse esse karma com a família. Uma delas é que talvez você tenha largado, abandonado a família ou sido sacana com a tua família de alguma forma. Mas você, por exemplo, pode ter perdido a família. A família pode ter vivido uma situação de desestrutura, por exemplo, uma família separada por uma guerra, né? A gente viu aí os refugiados, né? Um drama familiar que se vive. A gente está vendo um drama familiar muitas vezes com essa história do Covid agora. Ou seja, famílias que acabam se desestruturando, se perdendo, né? E que vão ter que ter uma nova oportunidade de reencontro, de recomeço, para refazer as coisas. Então, nem sempre aquilo que a gente vem estruturar é porque a gente fez mal feito. Né? Fica uma coisa muito simplista isso. E eu tinha até já comentado, né? Fica parecendo assim, um toma lá da cá, né? Numa vida passada eu tive muito dinheiro, agora nessa eu venho sem. Na verdade, isso não é um princípio de reencarnação, não, gente. Princípio de reencarnação é princípio de continuidade. Então, se numa vida eu terminei, por exemplo, perdendo a família, eu vou nascer numa família hoje como eu terminei, né? Então, de alguma forma, existe uma continuidade da vida e não um salto, né? Onde a gente poderia pensar que o karma fosse um pulo, né? Por exemplo, numa vida, como eu falei, numa vida eu perco dinheiro, na outra vida eu nasci rica. E, na verdade, isso estaria errado. Qual é o conceito aqui? O conceito é a continuidade da vida. Então, fazendo um exemplo desses, né? Se numa vida minha família se desestruturou, por exemplo, por causa de uma guerra, nós vamos voltar juntos desestruturados, porque emocionalmente foi assim que a gente terminou a vida passada. Então, essa vida vai ser uma vida muitas vezes de choques familiares, né? Sei lá, o pai é alcoólatra, a mãe tem um problema psíquico, ou seja, as pessoas ali estão começando a se reencontrar, né? E o karma é a reestruturação disso, é a possibilidade que eu tenho de reestruturar. Então, se numa vida passada me roubaram, por exemplo, nessa vida atual eu vou ter a oportunidade de reestruturar as minhas finanças. E a pessoa ou as pessoas que foram responsáveis por isso, de alguma forma vão ter ali a possibilidade de colaborar com isso. Né? A ideia do karma é tratada assim eu ia falar no Oeste, no Oriente, né? No Oriente, o karma é muito definido como algo natural, como uma lei natural, né? É como se fosse assim, uma coisa acontece porque aquilo acontece. Ou seja, se eu planto, eu sempre dou um exemplo para os meus alunos assim, bem simplesinho, que é assim, se eu plantar chuchu, não adianta eu ir lá e querer colher margaridas, tomates e abóboras. Eu vou colher chuchu. Então, não, mas eu quero agora, a partir de agora, eu quero colher tomates também. Tá, então eu vou lá e planto tomate. Quando eu vou colher? Quando isso brotar, quando isso se estruturar. Talvez até lá eu ainda vou estar comendo chuchu.
Então, muitas vezes a gente tem uma ideia de que a vida é dura, ou a vida é difícil, ou a vida é ruim, detalhe, e é muitas vezes mesmo, mas porque dentro de um princípio kármico são sementes que estão brotando, e eu estou colhendo esses frutos. Né? E não adianta eu simplesmente, por exemplo, colher os chuchus que eu plantei anteriormente, reclamar disso e não plantar novas coisas, né? Não produzir novas coisas. Então, dentro desse conceito, né, dentro dessa ideia, o que a gente está falando aqui é que o princípio kármico é um princípio de reparação, né? E não é uma reparação assim, algo errado que vai ficar bom. Na verdade, é um sentido qualquer, é tudo aquilo que a gente colhe, seja de bom, seja de ruim, porque a ideia é que existe uma vida e existe uma semente, e na hora que você planta isso, alguma coisa ali brota. Se você está plantando coisas boas na tua vida, aquilo vai brotar. Talvez não de imediato. Aí tem uma lição, e Saturno também é o planeta que fala dessa lição, e talvez essa seja, nos nossos tempos, a lição mais difícil, que é o tempo. Né? Ninguém hoje quer esperar. Né? A gente tem uma pressa de fazer as coisas, uma pressa de resolver, uma vontade de pular a etapa, né? Quer dizer, tem aí a questão do luto, por exemplo, né? Isso tem feito um grande mal na nossa vida, porque a gente não vive esses processos, né? Aí é um papo mais para psicólogo levar do que eu levar. Mas assim, o quanto muitas vezes não metabolizar todos esses processos podem ser complicados para eu estruturar as coisas depois, né? Quer dizer, existe um tempo de colheita, existe um tempo de maturação. O Saturno, ele trabalha muito e ele nos faz trabalhar a ideia do tempo. Aliás, ele é o tempo, o Saturno são as rugas, né? O Saturno é a nossa pele, Saturno é o cabelo branco que vem, né? Ou seja, ele nos ensina a sabedoria do tempo, a aprendizagem do tempo. Então, não adianta a gente chegar, que nem você chega hoje e fala assim, fiz uma grande... só me vem aqui palavras não muito legais, né? Mas assim, fiz uma grande merda, desculpe a palavra, fiz uma grande merda nesse momento. E aí você pede desculpa e você quer limpar aquilo. Você quer simplesmente que apague aquilo que você fez. Só que aquilo teve consequências. E é disso que trata o karma, dessas consequências. E isso não precisa ser nenhum crime. É simplesmente arcar com as consequências. Ou seja, se eu tive participação naquilo, eu teria que ter participação na solução também. Né? Se eu tive participação nessa vitória, eu vou ter participação também. Quer dizer, nesse sentido, o karma é karma. Não é essa coisa ruim, essa coisa pesada. E aí, quando uma pessoa diz assim, Saturno torna a minha vida difícil, eu acho que a resposta é sim e não, né? E eu vou me permitir dessa resposta aparentemente caótica para vocês. Afinal, sou pisciana, tenho lá os meus direitos de ser caótica, né? Mas assim, é sim, porque o Saturno me obriga a amadurecer e a assumir coisas. Então assim, toma que esse filho é teu. Então a gente faz as coisas e age de uma forma bastante infantil, né? Quer dizer, na hora que eu fui lá, na hora que eu fiz o auê todo, eu era adulta, eu fiz porque eu quis fazer, era meu direito e foi e pronto, né? Lacrei. Na hora de receber as consequências, mas eu não tive intenção, eu não sabia, eu não imaginava, eu não queria, né? E o Saturno bate na cara mesmo e diz pra gente assim, assuma as suas responsabilidades, né? Então o Saturno, ele acaba sendo muitas vezes a conta que vem. Então, nesse sentido, quando a pessoa me perguntou aqui, Saturno torna a minha vida difícil? Sim, porque o Saturno, ele não é propriamente misericordioso. Isso não é uma característica do Saturno, né? O Saturno é a experiência que vem, a sabedoria que vem com a experiência. Então é assim, fez,
vai lá, conserta e não erra mais. E tenta não errar, pelo menos nesse ponto de novo. Mas você faz parte daquilo que você fez, quer dizer, você não é isento, né? Você não pode estar isento porque você se arrependeu. Que bom que você se arrependeu. Que bom que você está percebendo isso com a maturidade que o Saturno exige. Isso é legal, mas isso não te isenta daquilo que você fez de errado. Né? Então, de alguma maneira, é arcar com as consequências, né? E isso torna, obviamente, Saturno muitas vezes difícil para a gente. Por quê? Porque ele esfrega na nossa cara a nossa responsabilidade, né? E o bom da vida, gente, é a gente se divertir, a gente amar, a gente ser amado, a gente falar o que quer, né? Ou seja, tem um monte de coisa boa na vida. Só que as coisas têm necessariamente uma contrapartida, né? É que nem eu chegar num restaurante maravilhoso e pedir um prato maravilhoso, né? E eu vou comer maravilhosamente bem, mas tem uma conta, né? E eu tenho que pagar essa conta. E essa conta é o garçom que me atendeu, a comida que está ali no meu prato. Ou seja, eu posso me divertir, eu posso fazer as coisas que eu quero, desde que, e Saturno fala isso, desde que eu tenha estrutura para isso. Saturno é assim, né? Você quer saber se você lida bem com Saturno? Talvez uma boa dica seja como anda o seu cartão de crédito, né? Se você consegue ter ali um cartão de crédito dentro do que você pode gastar, pagar e etc., talvez a sua relação com Saturno esteja bem. Se você gasta e depois não dá conta daquilo, talvez a sua relação com Saturno tenha que ser aí reavaliada, né? Porque tem alguma questão complicada entre fazer e o dever. Saturno também, ele é um planeta meio estoico, assim, quer dizer, ele trabalha com o que é muito necessário, né? Ou seja, não é com aquelas coisas que eu tenho em excesso. Então, assim, para que eu preciso de 20 camisetas, né? Para que eu preciso de 200 sapatos? Para que eu preciso? Qual é a necessidade real das coisas na minha vida? E aí eu não estou falando só de bens materiais, não, né? A gente está falando de tudo na vida. Ou seja, o Saturno alguém falou aí, acho que foi a Emília que falou aí, boa medida, né? Mas o Saturno é a justa medida, né? É aquilo que se eu tiver falta de comida, aquilo faz mal para o meu organismo, mas se eu tiver excesso de comida, aquilo também faz mal para o meu organismo. Então o Saturno é um pouco a justa medida, é aquilo que eu como e que é necessário para mim. Então ele também nos traz um pouco desse cuidado, né? Que a gente poderia dizer às vezes avareza, porque a gente quer ali, né? A gente quer mesa farta, aquela coisa de Natal, Ano Novo, sabe? Que você vai em 2 ceias, assim, Natal, Ano Novo, e se você vai visitar alguém, ainda é pior, né? Porque você chega e tudo é muita comida, é muita bebida. Por quê? E que a gente nem dá conta, né? A gente nem precisa de tanto. Mas essa ideia da abundância, que é uma ideia de um outro planeta, que a gente não vai falar dele aqui, porque não é o tema. Não que ele não seja um cara legal, e aliás ele que é o Júpiter, né? Mas o Saturno, ele fala daquilo que é necessário, daquilo que é importante, daquilo que é justo. Então não adianta eu fazer uma ceia hoje maravilhosa e amanhã eu não tenho como pagar a conta de luz. É mais ou menos essa justa medida que o Saturno fala. Deixa eu ler aqui. Tem o Saturno conjunto Júpiter na 4. Quando minha mãe adoeceu, eu cuidei dela um mês no hospital. Ela relatava já ter vivido aquele momento até as pessoas. Eu não entendi o finalzinho. Clara, ela lembrava dessa cena, é isso? Eu acho que é isso que você quis dizer, né? Eu não entendi direitinho aqui. Então, o Saturno na nossa vida, ele é um pouco essa lição de aprendizado, de amadurecimento espiritual.
Então, isso deve ser uma questão super importante para a gente refletir, para a gente pensar como a gente está estruturando a nossa vida, nos seus vários pontos, viu? Na vida financeira, na vida afetiva, na vida em família, ou seja, o Saturno é a justa medida, ele sempre vai trabalhar com a justa medida. Não é aquela coisa excessiva, não é a dedicação excessiva, mas é eu fazer as coisas que eu tenho para fazer e que eu estou pronta para fazer. Nesse sentido, aí eu vou voltar àquela perguntinha que iniciou toda essa minha linha de raciocínio aqui. Saturno torna a minha vida difícil? A pergunta, essa foi a pergunta, né? E eu disse assim, sim, Saturno torna a tua vida difícil. A resposta também é não. Porque, na verdade, é o Saturno que organiza a minha vida. É o Saturno que estrutura a minha vida. Saturno estrutura a minha carreira, Saturno estrutura meu dinheiro, Saturno estrutura as minhas relações afetivas, Saturno equilibra minha relação com filhos. Ou seja, quando você não tem a presença de Saturno, você tem uma estrutura ali que no primeiro vento pode ruir. Né? Eu gosto de usar para Saturno aquela história, né? Lenda não, né? História dos 3 porquinhos, né? Não adianta você querer ter pressa e fazer uma casa de palha, né? Porque o primeiro vento vai desabar. Então é preciso construir estruturas sólidas para que eu consiga sobreviver às tempestades. Essa é uma lição saturnina. E construir coisas não necessariamente é rápido, né? Muitas vezes a gente demora tempos para construir. Então aqui a gente começa a perceber que o Saturno ele pode nos dar algum trabalho, mas ele também é quem é responsável para eu manter qualquer coisa na minha vida, né? Ou seja, sem o Saturno, a gente não tem esqueleto. Realmente, né? Porque o Saturno, ele rege nossa pele, os nossos ossos. E sem ele, eu não fico em pé. Sem ele, eu não ando. Olha isso, né? Então, de alguma maneira, ele realmente representa a nossa força e a nossa estrutura. Né? Então, nesse sentido, ele é tremendamente fundamental. Então, quando a gente pensa na questão kármica, vamos rebobinar a fita e voltar para falar da questão kármica. Quando a gente fala da questão kármica, o Saturno ele pede uma estrutura em áreas que anteriormente não foram bem estruturadas. E não foram bem estruturadas não é necessariamente porque o indivíduo estruturou errado, mas porque ele não pôde. Uma mãe, por exemplo, que perdeu os filhos, ela pode voltar novamente com esses filhos para ela poder finalizar uma história com eles que ficou interrompida. Então, não necessariamente a gente é culpado o tempo inteiro, né? Essa noção da culpa é muito complicada, nos atrapalha muito, né? E, aliás, a culpa tem muito a ver com Saturno. Cleusa, um beijo. A Cleusa foi minha aluna aqui, saudade de você também, viu? Aulas presenciais, saudades de aulas presenciais. Parece que faz tanto tempo. Então, voltando aqui para o Saturno, Saturno ele vai, de alguma forma, nos deixar em pé, né? Trazer todo esse peso da força da experiência. Uma outra pergunta que eu queria engatar aqui nessa, né? Como saber se estou vivendo um momento kármico, né? Do ponto de vista astrológico, bem, vamos pensar assim, do ponto de vista geral, a gente está vivendo momentos kármicos talvez o tempo inteiro, né? Porque a gente pode estar vivendo karmas bons, recebendo do universo, recebendo das pessoas, conseguindo construir a nossa vida, conseguindo construir as coisas que a gente quer. Ou seja, o Saturno ele também faz aí esse importante
O karma, na verdade, ele também são as coisas boas. De repente você está conseguindo construir uma família que você quer, construir a carreira que você quer, conseguir alcançar alguns objetivos que você quer. Então, assim, isso também a ideia do Saturno é aquele planeta que se esforça, que é resistente, que começa e que termina as coisas. Então, o tempo inteiro a gente poderia viver esses momentos kármicos. Do ponto de vista astrológico, principalmente nas áreas onde o Saturno esteja passando agora na tua vida. Então vamos lá, segura que lá vem história agora. Porque você tem que saber onde Saturno está passando e o que ele está fazendo no teu mapa. Ora ele está te ajudando, está fomentando o teu crescimento, e ora ele está te cobrando, está te pressionando. Isso aqui não está bem feito não, vai ter que fazer de novo, né? De alguma maneira, essa ideia do Saturno como um agente kármico, né? Pode ser usado, vamos chamar assim, ipsis literis, né? Ou seja, aonde ele está passando é o meu momento de estrutura, né? Nesse momento, Saturno, detalhe, vamos voltar aqui e rebobinar. Desde o comecinho, ali, final de 2017, começo de 2018, se eu não estou enganada, Saturno entrou no signo de Capricórnio, né? Isso foi uma marca muito importante. Por quê? Porque o Saturno em Capricórnio fica muito forte. É o que a gente pode chamar de um karma coletivo, né? Porque pega nós todos, né? O Saturno agora está no signo de Aquário. Também Saturno em Aquário está muito forte. O Saturno é o regente tradicional de Aquário. Então, ele também aí representa um karma coletivo, né? Então, nesse sentido, nós temos de 2018 até 2022, 23 ali, quando Saturno sair de Aquário, um momento forte da humanidade, né? De karma coletivo. E o que eu posso entender com isso, né? Então, primeiro, nós somos pessoas individuais que vivemos num grupo, né? Aliás, vivemos em vários grupos, né? Grupo da nossa família, dos nossos amigos, da nossa cidade, do nosso país, né? Do próprio planeta. Então, são vários grupos. Esqueci de tomar água, hein? Ou seja, essa ideia, né, de que desse momento que a humanidade passa, né, e vai passar aí, pelo menos, como eu falei, até o Saturno sair de Aquário, é um momento de aprendizado, de amadurecimento, né, de passar por situações difíceis, de encontrar novas saídas, né, e isso, no primeiro momento, foi uma coisa mais de criar um obstáculo, uma dificuldade, e agora de encontrar portas e saídas, né? E a gente está vendo como está difícil encontrar portas e saídas. E aqui a gente não precisa nem entrar numa questão política. Por quê? Porque é claro que o Brasil é um exemplo incrível de como está difícil achar portas e saídas. Mas na verdade no mundo tá, né, gente? A gente está acompanhando isso. Em vários países as coisas estão bastante difíceis. Agora, como que isso impacta a nossa vida? Aí a gente tem que olhar cada mapa em particular, né? Porque isso não cai, por exemplo, para todos os... Vamos pensar nos aquarianos, né? Isso não pega todos os aquarianos da mesma maneira. E muitas vezes você não é aquariano, mas aquela área aquariana do teu mapa, que está ali congestionada nesse momento pela presença do Saturno, é uma área que está sendo agora mexida, estruturada, que está exigindo de você trabalho, esforço, maturidade, responsabilidade. É sempre as palavras de ordem de Saturno que a gente tem que aplicar. Tá? Eu não posso tratar o Saturno com o antídoto dele. Agora você tem que gastar muito, você tem que pôr o pé na jaca mesmo, e vai pro carnaval, curte a vida. Não. Saturno tem que ser tratado como Saturno merece. Responsabilidade, dever, comprometimento, seriedade,
maturidade, essas são palavras saturninas, e aonde você está com Saturno passando é onde você precisa ter essas ferramentas mais fortes. Ou seja, você quer fazer escolhas? Ok, faça escolhas, mas as escolhas têm que ser condizentes com o que você vai enfrentar lá na frente. Por quê? É o dever, a responsabilidade, tudo isso que está contando aí para você nesse momento. Então esse princípio, né, saturnino, digamos assim, é muito importante ser guiado e ser seguido. Isso pode estar em cima do teu sol, pode estar em cima da tua lua, pode estar em cima do teu ascendente, que é o caso da pessoa aqui, né? Ou seja, pode estar passando em momentos, em áreas ali muito importantes do teu mapa. E toda vez que ele passa em áreas importantes do teu mapa, ele vai ter significados maiores. É óbvio que aqui não dá para a gente tratar de maneira tão genérica e dizer assim, se ele está em cima do teu sol significa isso, se ele está em cima da sua lua significa aquilo, né? Isso seria errado, né? Até porque depende de tanta coisa, né, gente? A gente tem que olhar a astrologia um pouco mais complexo do que esses modelinhos prontos. Mas dá pra gente entender pelo menos a questão importante que a gente passa agora. Então, na medida em que o Saturno toca pontos importantes do teu mapa, isso tem um significado, né? Aí você pensa assim, tô tranquilo, meu ascendente não é aquário, que nem o da Nádia, né? Tá, vai rindo que eu vou tirar tanta felicidade agora. No meu sol não é aquário, minha lua não é aquário, tô de boa, né? Só que se o teu sol for leão, né? Significa que o Saturno está tensionando o seu sol. Se o seu sol é em touro, Saturno vai tensionar o seu sol. Se o teu sol for em escorpião, Saturno vai tensionar o seu sol também. Se você tiver signos de ar, por exemplo, muito importantes no teu mapa, como o Sol em Gêmeos, o Sol em Libra, Lua em Gêmeos, Lua em Libra e tal, o Saturno vai fazer um aspecto harmonioso, estruturador para essas partes do teu mapa. Então, na verdade, eu só estou querendo mostrar que as coisas são mais complexas, né? A gente tem que saber, tem que ir lá olhar o mapa, olhar aquele aspectário para ver o que o Saturno está mexendo no meu mapa, para eu ter uma ideia se é um momento em que eu estou sendo, vamos dizer assim, pressionado. E isso não é ruim, viu, gente? Eu ser pressionado pode ser aquele momento em que eu tenho que arrumar as coisas, eu tenho que dar conta. Saturno dá uma chacoalhada na gente e diz assim, olha como estão as tuas finanças, cuida delas, olha como está a tua família, olha como está o teu trabalho, né? Então ele está pedindo ali cuidado, atenção. Quais são as palavras mesmo? Responsabilidade, seriedade, etc, etc. Ou seja, o Saturno ele sempre pede isso. Então se ele está tensionando, ele tá exigindo que eu faça agora um esforço máximo para estruturar aquela região, para não deixar aquela região ruir, para eu não desestabilizar a minha vida por causa disso, por causa da minha, aí são os anti-Saturno, inconsequência, irresponsabilidade, exageros. Então o Saturno pede comedimento e maturidade. Agora, e se ele estiver passando legalzão no teu mapa? Aí você pode se divertir, pode cair na gandaia? Não, ele nunca fala isso. Saturno nunca vai te orientar pisa na jaca agora. Tá certo falar pisa na jaca? Agora eu fiquei meio confusa. Mas assim, vai, se diverte. Terça-feira de carnaval, se joga, né? Não, Saturno sempre vai dizer assim, olha, o momento agora é favorável à estruturação, responsabilidade, seriedade, compromisso, etc. Ou seja, se o Saturno está tenso, ele pede isso. Se o Saturno está bom, ele também pede isso. Aí você fala assim, e qual é a diferença, né? Na verdade, primeiro é a diferença do peso mesmo, né? É óbvio que quando o Saturno na antiguidade, na Idade Média principalmente, ele foi associado pelos alquimistas ao chumbo, né?
Isso nos diz muito sobre a natureza saturnina, que é uma natureza pesada. Então, quando Saturno diz, temos problemas financeiros, respira fundo e fala, tenho que ser sério e tenho que ser reto aqui. Seriedade, compromisso, aquela coisa toda. Vou fazer até uma sigla, né? Responsabilidade, compromisso, seriedade, amadurecimento, tal. E quando Saturno ele estrutura, ele leva todo esse concreto, esse chumbo que ele representa para aquela estrutura. Portanto, ele pode consolidar de maneira muito forte a nossa vida. Ou seja, ele não deixa a nossa vida quebrar. Isso pode ser muito positivo, né? Isso pode ser muito duradouro para nós. Então, seja uma coisa, seja o outro, o Saturno ele não muda o tom dele, né? Que é a natureza dele. Isso vai se dar na astrologia, diga-se de passagem, com todos os planetas, né? Você não vai ter Mercúrio nos estruturando, porque o Mercúrio não tem esse papel. Você não vai ter Vênus nos estruturando, porque Vênus não tem esse papel. Então, o papel do Saturno é nos tornar sérios, responsáveis e maduros. Aí você diz assim, quanto mais inconsequente a pessoa é, mais complicada vai ser essa relação com Saturno. Simples assim, né? Por quê? Porque aqui é uma fórmula, né? Nesse sentido, a gente está no momento, e aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa coisa coletiva até, né? A gente está no momento, né, da humanidade e também na nossa vida, e que o Saturno em Aquário está pedindo também processos de libertação. Só que aí, com todas aquelas chavinhas que eu falei aqui 200 vezes nessa conversa, né? Chavinha de responsabilidade e tal. Ou seja, o que o Saturno pede em Aquário é que a gente aprenda a dar conta da nossa vida, seja dono do nosso nariz, né? Ou seja, amadureça. Então, você quer morar fora do país? Amadurece. Você quer um trabalho novo? Amadurece. Você quer mais dinheiro? Amadurece. Então, assim, essa é a lição do Saturno. Você quer mudanças na sua vida? Plante essas mudanças. Construa essas mudanças. Porque o Saturno é um planeta que vamos dizer assim, que estabelece, digamos assim, essa relação com a maturidade, né? A segurança e a maturidade. Por isso ele é um planeta kármico. O grande objetivo, né, se é que a gente pode usar essa palavra, mas do estudo kármico, é a gente conseguir amadurecer, espiritualmente falando, né? Aprender com a vida, nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais íntegras, etc. E o Saturno vai ter um papel aí muito importante nisso. Eu não toquei aqui, eu vi alguém falando do Saturno tá na 12 aqui. Eu não falei dos retrógrados, tá? Aqui alguém perguntou também sobre o Saturno retrógrado, eu não toquei nisso. O Saturno retrógrado, ele é um Saturno ao quadrado, digamos assim, né? Ou seja, ele acaba sendo mais imperativo nessa questão kármica. E aí, falando das casas, né, para quem domina aí o assunto melhor, é lógico que dependendo da área onde o Saturno estiver passando no seu mapa, né, onde ele estiver acontecendo aqui no teu mapa, né, dependendo da área, ele vai representar a área da tua vida que nesse momento está pedindo consolidação, pedindo estruturação. E tem uma coisa que é uma pergunta que sempre me fazem, essa aqui é a última que eu vou falar hoje, que é assim, a gente pode zerar o karma? Na verdade não, né? Na verdade você vai construindo uma situação cada vez mais sólida, cada vez mais bem estruturada, né? Até você findar, digamos assim, a estrutura dali. Mas isso estaria muito ligado a um desencarne, inclusive, né? Na medida em que você venceu aquela etapa e vai ter outras para construir. Mas aqui a gente tem trabalho bastante. Eu diria que cada vida dá para a gente viver 3 vezes aí, que
tem karma suficiente, você não vai resolver o teu karma em 6 meses. Então, vamos tocar ele com a maturidade saturnina, né? Sem pressa, fazendo as coisas como elas têm que acontecer na medida em que elas vão se apresentando para nós, como desafios, né? Em alguns momentos, em alguns setores do nosso mapa, esse desafio é maior, tá? Saturno na casa 12, que trata bastante de vidas passadas. Então, na hora que o Saturno passa na casa 12, é um momento ali de resgate kármico. Na hora que o Saturno atravessa a casa 1, ele também representa, de alguma maneira, um momento em que você tem que se posicionar karmicamente, tomar decisões, saber o que você faz da sua vida daqui para frente, etc. Mas é um processo, de alguma forma, de libertação. E os Saturnos chamados nos ângulos, na casa 4, na casa 7, na casa 10, que são momentos importantes, assim, momentos de guinada, momentos importantes também que a gente precisa ficar atento, né? Então, com esse correr aí, não vou tratar aqui de casa a casa, o objetivo não é uma aula propriamente dito, né? Mas é ir fazer alguns comentários. A maioria aqui fez algumas, não fez pergunta, né? Eu estava correndo aqui olhando, a maioria não fez pergunta, fez o comentário. A Clara falou da questão da mãe dela, que parece que reviu uma cena, né? Uma repetição do mau karma. Eu não usaria nunca essa palavra, viu, Isis? Eu acho que o Saturno, ele sempre estrutura, e aquilo que até eu falei, o Saturno nunca vai ser doce, porque não é da natureza do Saturno ser doce. A natureza do Saturno é botar tijolinho na nossa vida. Então, se você não ajuda ele a colocar tijolinho, ele joga na tua cabeça, mas ele é sempre o tijolinho. Então, mas eu não lidaria muito com isso. Então, é isto. Tá certo? Estamos chegando aqui ao final da live. Eu agradeço a participação, o carinho, né? Principalmente o carinho das pessoas aí. Por favor, né? Tô pedindo uma gentileza. Compartilhem. Depois eu vou baixar o vídeo e compartilhem, comentem, tá certo? E sempre ajuda aí a divulgar o meu canal mais. Tá certo? Saturno mal com a Lua no mapa é kármico? Opa! Saturno mal com a Lua no mapa. Isso vale uma live aqui sobre isso. A Lua são os padrões passados. Quando o Saturno se aplica, faz um aspecto a essa Lua, ele quer arrumar alguma coisa do passado, né? Isso pode ser desconfortável para o dono do mapa. Então tende a ser pesado para o dono do mapa, mas karmicamente é muito bom, porque significa que alguma coisa da vida passada que está sendo arrumada fortemente ali. Isso karmicamente é muito bom, né? Mas pode ser desconfortável para o dono do mapa, porque é alguma coisa do passado que eu vou ter que ali resolver, né? Vou ter que lidar com isso. Tá ok? Obrigada, Priscila. Agradeço a você também o carinho. Ficamos por aqui. Bom domingo. Aproveitem aí o seu dia. Um beijo.